Questão número 10 está falando aqui sobre garrafa, copo. O que ele está falando? O conteúdo de uma garrafa de refrigerante enche 3 copos grandes. Como é que é? Enche 3 copos grandes iguais e mais um meio de um copo pequeno. Caramba, então peraí. O conteúdo da garrafa, vou desenhar a garrafa aqui. Garrafinha feia, parece uma garrafa de vinagre, hein? Olha, então isso aqui enche 3 copos grandes e meio copo pequeno. 3 copos grandes, copão, copão, copão. E o copinho, só metade, meio. Ou, ele está falando duas possibilidades de você usar o conteúdo da garrafa de refrigerante. Ou você usa 3 grandes e meio pequeno, ou então você usa 5 pequenos e meio grande. Então isso aqui também é igual a 5 pequenos. 2, 3, 4, 5 e meio do grande. Meio do grande. O grande está só pela metade. O que o problema está perguntando? Qual é a razão entre o volume de um copo pequeno e o volume de um copo grande? Ou seja, a divisão entre esses dois volumes aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, não vou mais desenhar copo, tá? Eu vou chamar esse copão aqui de G e esse pequeno aqui de P. Tá, então eu posso dizer o seguinte, que o conteúdo da garrafa é igual a 3G mais a metade de um pequeno, P sobre 2. E isso aqui é igual a 5 pequenos mais isso aqui é metade de um grande, G sobre 2. Pronto. O que o problema está perguntando? A razão entre o volume do copo pequeno e um grande. Ou seja, ele quer saber quanto é que vale P sobre G. Ou seja, a razão, a divisão entre o volume do pequeno e o volume do grande. E eu tenho que tirar o P sobre G dessa fórmula aqui. Quer dizer, isso aqui acaba sendo um probleminha de equação, né? Como é que pode? Mas isso aqui não é para o 6º ano e tal, 5º para o 6º, mas a Olimpíada Brasileira de Matemática, nível 1, é para estudantes que estão no 6º ou 7º ano. Então alguém que está no 7º ano provavelmente já estudou equações, mas não é difícil, tá? Olha aqui, ó. Isso aqui é uma relação de igualdade entre dois valores, tá? Se dois valores são iguais, tem uma coisa que está me incomodando aqui, é esse denominador, tá? Porque eu quero mexer nessa fórmula para chegar nessa, para fazer aparecer isso a partir daqui. Como é que você vai transformar isso nisso? Como que você vai fazer essa transformação? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é sumir com essas frações, tá? Porque não tem fração com denominador 2 aqui. Então eu quero acabar com essas frações. Então eu vou fazer o seguinte, se duas quantidades são iguais, o dobro dessas quantidades também são iguais, né? Você pode falar isso aqui, ó. Se A igual a B, então eu posso afirmar que 2A é igual a 2B. Realmente, se duas quantidades são iguais, o dobro de uma vai ser igual ao dobro da outra. Então eu vou multiplicar todo mundo aqui por 2. E aí esse denominador 2 vai sumir. Olha só, multiplicando todo mundo por 2, 3G, 3 copos grandes, multiplicando por 2, vai dar 6 copos grandes, 6G, né? E o P sobre 2, se você multiplicar por 2, vai cortar o 2 desse denominador aí e vai ficar P. Então o dobro de P sobre 2 é P. E aqui você vai multiplicar por 2 também. O 5P multiplicado por 2 vai dar 10P. E o G sobre 2, quando você multiplicar por 2, vai dar G. E agora, olha só a mágica. Eu vou subtrair P dos dois lados. Olha aqui, se você tem dois números iguais, se você subtrair alguém dos dois lados, eles continuam iguais, né? Então se você subtrair P desse e subtrair B menos P, B menos P. Se você subtrair P do A e do B, eles vão continuar sendo iguais. É igual uma balança equilibrada, né? Se você tirar o mesmo peso dos dois lados, ela continua equilibrada. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar P.
eu vou fazer vou escrever você mais para cá, 6G mais P igual a 10P mais G. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar P desse lado e vou tirar P desse lado. Eu tiro P daqui e tiro P daqui. Pronto. E aí quando você tira P daqui, você faz P menos P dá zero. Esses dois cancelam, né? E aqui você vai ter 10P menos P dá 9P. Então isso aqui vai ficar 6G é igual a 9P mais o G. Tá certo? E agora vamos dar um jeito nesse G que está aqui. Vamos subtrair G dos dois lados. A gente viu que a gente pode subtrair o mesmo valor dos dois lados, que ela continua igual, né? Aliás, você pode somar também, mas aqui vamos subtrair. Então eu vou colocar aqui menos G para cá e menos G para cá. Quando você faz isso, você vai ter aqui G menos G vai dar zero. Esses dois vão cancelar. E aqui você vai ter 6G menos G, você vai encontrar 5G. 5G é igual a 9P. Então você já conseguiu melhorar essa expressão para ficar mais parecida com essa, tá? E agora para essa expressão aqui ficar igual a essa aqui, eu tenho que ter P sobre G. Eu quero P sobre G, mas eu não tenho, mas eu tenho uma coisa parecida. 5G é igual a 9P. Olha só, eu vou dividir todo mundo por G. Se esses caras são iguais, se eu dividir esse aqui por G e esse aqui por G, eu vou ter P sobre G. Legal. E outra coisa, esse 9 aqui está me atrapalhando. Eu vou dividir todo mundo por 9 agora. Dividir por 9 e dividir por 9. Fazendo isso, olha só o que vai acontecer. Esse 9 vai cortar com esse 9. E esse G vai cortar com esse G. O que sobrou aqui? Sobrou desse lado 5 sobre 9. E desse lado sobrou P sobre G. E isso é justamente o que o problema está pedindo. P sobre G é a razão entre o volume do copo pequeno e o volume do copo grande, que é 5 nonos. Olha aqui, ó, 5 nonos. Então o copo pequeno é 5 nonos do copo grande. Então, digamos assim, o copo pequeno tem um volume proporcional a 5, então, enquanto o copo grande tem um volume proporcional a 9. Vamos dizer, quem vai fazer prova para o colégio militar tem que saber isso. Digamos assim, a princípio não, né? Não seria muito justo colocar um problema desse para quem está fazendo prova para o colégio militar, mas às vezes fala assim, não, mas não precisa usar isso, dá para raciocinar, faz um desenho, faz as divisões, então é bom você conhecer, né? Por isso que no livro Matemática para Vencer eu coloquei o capítulo 13, Noções sobre Equações, justamente para ajudar nesse tipo de questão.